A gente já vai começar hoje com um bate-papo muito importante, a depressão na infância. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o transtorno depressivo é a principal causa de incapacidade de realização das tarefas do dia a dia entre os jovens de 10 a 19 anos de idade. E aqui no Brasil não é diferente, não. Apesar de não existirem dados específicos, estima-se que a depressão atinge aí mais ou menos 8 milhões de jovens. É o tema de hoje no quadro Filhos. E eu convidei aqui duas especialistas para virem ao vivo conversar com a gente sobre esse assunto. É a Giane, que é psicóloga, e a Marilda também. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Infelizmente, um assunto triste, né? Que a gente veio falar aí. Depressão infantil, depressão na infância, que muita gente, inclusive, acha que não existe. Né? Pensa que é uma coisa de adulto, enfim, que vai aparecer depois dos 20, 30 anos de idade, mas está cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Sim. A depressão infantil, se apresenta de forma diferente, né? Muitas pessoas pensam, depressão é a pessoa triste, chorando, né? E a criança apresenta diferente, ela não consegue expressar eu estou triste, ou eu estou, né? Então, da forma que ela apresenta é através de irritabilidade, muitas vezes, desânimo, isolamento, agressividade, né? Que às vezes os pais não entendem. Na própria escola também acaba apresentando alguns sintomas, começa a professora a perceber que está mais incomodado, né? E aí, muitas vezes, a mãe vê como algo que, está com um problema da idade, é uma coisa situacional, e, na verdade, não, é um sintoma de sofrimento que está tendo. Tem muitos até que eu acredito que devem pensar assim, não, é uma criança quietinha, acha que tá tudo bem, às vezes fala, não é tão agitada, não é hiperativa, pode ser até confundido com isso, né? Também, é porque já tem outros casos que a pessoa fica quietinha, isolada, não fala nada, né? A criança não incomoda, então tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Não vê isso talvez como um problema sério, né, Marilda? Quando os pais chegam, e isso é recorrente, né? Os pais trazem, não, esse é muito bagunceiro. Agora, esse aqui não incomoda em nada, nem na escola, assim, sabe? Então, opa, você precisa prestar atenção. E outra coisa também é que, apesar de, na maioria, né, das vezes, a criança sim fica irritada, mas algumas não demonstram isso. Elas vão para o computador, por exemplo, tem uma rede social, né, extensa, muita gente, muitos amigos, mas também é uma forma de ela se fechar, de ela ter um lugar ali para ela. Né? De se isolar, ela fica ali naquele mundo virtual. Sim, e ali para não precisar interagir, não precisar talvez demonstrar essa tristeza, essa depressão que ela está passando. É uma forma, muitas vezes, deles não pensarem no sofrimento. Então, eles estão tão concentrados no videogame, e aí é uma forma deles fugirem do que estão sentindo, entende? E isso, sabe, começa inicialmente com o estresse, né? Vem com o estresse. O estresse, claro, quando ele é normal, né? Dentro de um número, né? Mas em algum momento ele começa a ficar uma ansiedade muito grande, muito maior do que aquela que a gente precisa para sobreviver, né? E aí ela vai se tornando cada vez maior, chegando numa depressão e até no suicídio. Antes de chegar nisso, tem muita coisa envolvida, né? Tem o meio, tem, né, a genética, como a gente estava falando, mas principalmente assim, o meio São fatores externos mesmo. Fatores externos, exatamente. Dá para dizer, sei lá, que uma separação dos pais ou... tem uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, assim, até porque, assim, como a gente sabe que tem muito, sabe, Maria, a gente precisa dizer que, olha, não tem culpados. Né? Porque a gente não está aqui para isso, para procurar culpados. Não, de jeito nenhum, até porque é uma coisa tão silenciosa, ela vem tão assim, sorrateira, que você pensa realmente, é manha, ou né, tá querendo chamar atenção, alguma coisa nesse sentido. Então, não é essa a ideia, né? Mas que a gente, sim, pode ser a separação dos pais, e quando isso não é muito melhor conduzido, né? Porque os pais se separam, mas os filhos não entendem que é o casal que separou.
E sim, poxa, estão indo embora. E às vezes eles se sentem culpados por isso. Então, também não são só os pais, são os avós. Tem crianças que são cuidadas pelos avós, né? Então, tem os cuidadores em geral. É preciso prestar atenção na criança, né? A gente tem que falar também das consequências, né? Acredito que até na aprendizagem, na escola, isso deve ter um reflexo no sono, também, né? Sim, eles não dormem. Tem. É porque tem a questão do sono, que não consegue dormir, a irritabilidade, a agitação, né? Então, não consegue se focar, se concentrar, né? Mas eu acho importante também nós falarmos que isso não é só da criança. O adolescente está muito em sofrimento, né? Devido às mudanças, né, as responsabilidades, isso gera muito sofrimento. A questão hormonal, né? A questão hormonal, principalmente nas meninas, eu acredito, isso, né? Nessa idade, entrando na puberdade. Mas você sabe que o número maior de suicídio é de homens, né? É de homens. É de homens. As mulheres tentam mais, né? Mas os que chegam às vias de fato são os homens. São os meninos. E também, o que eu recebo muito no consultório, é muito importante, além da adolescência, é a entrada da vida adulta. Tá? A questão dos universitários estão em sofrimento e isso está tendo consequência, né? Principalmente questão de suicídio, a gente vê a nível nacional o quanto isso está forte, né? Então, prestar mais atenção nesse filho que está sendo adulto, mas está em sofrimento, né? E às vezes os pais não vejam. Às vezes uma cobrança muito grande dos pais. Cobrança, vestibular, que também é uma fase muito pesada. E aí gera até na escolha da profissão mesmo, né? Mas às vezes você sabe, os pais querem um filho médico e ele fala, não tem nada a ver com medicina. Mas tem uma coisa aí, sabe, que hoje eu já não considero, pelo menos do meu ponto de vista, não tanto os pais, mas tem uma cobrança geral, da né? sociedade, pela beleza, por exemplo, né? Por ser perfeito, por ser bonito, por ser inteligente, por ser isso e ser aquilo. Então, a cobrança, ela é geral, assim, não exatamente, porque às vezes os pais estão ali tranquilos e fora tem uma cobrança muito grande. Então, se eles não percebem isso, né, no caso, o cuidador ou, né, os pais, então isso também está cobrando e o filho não sabe. Os filhos estão se machucando muito hoje. Se machucando, a gente vê com esses jogos na internet. Isso, então eles tem crianças que se machucam, eles dizem, na maioria das vezes, eu me corto aqui porque dói aqui. Porque tem uma dor maior, então eu preciso aliviar essa dor. Uma forma, um alívio mesmo, um alívio imediato. Mas assim, como nos adultos, né, que a gente escuta falar em adultos com depressão e que pensam em tirar a própria vida, é como se eles dessem sinais disso. Às vezes comenta com um amigo, né, alguma coisa assim. Nas crianças, isso também acontece ou é mais silencioso também? Às vezes, no momento da raiva, quando é contrariado ou coisa assim com os pais, eles citam isso. Raiva, vontade de morrer, vontade de sair de casa, vontade de fugir. E isso são sinais que têm que ser observados. Tem que ser observados. Levar em consideração. Levar em consideração. É muito importante que cada sinalzinho seja levado em consideração, né? Não negar isso, porque os pais, não, capaz. Ou a questão do se machucar, né? Às vezes eles se furam até com régua, estilete, se riscam. Aí eles, isso é para chamar atenção. Atenção, não é para chamar atenção, é porque ele precisa, na dor do corpo, livrar-se da dor emocional. Um refúgio. É um refúgio. Tem uma coisa também que a gente estava falando, é que não dá para não falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Se a gente prevenir, a estatística diz que 10 de cada pessoa que se suicida, 9 de cada 10 pessoas que se suicidam, poderia ser prevenido. Então, assim, não falar disso, deixa quietinho, agora já melhorou, já passou. Não passou. Se passa, por exemplo, uma tentativa e daqui a pouco está melhor, não está melhor. Aí que o risco é grande, porque daí ele se encoraja mais para fazer, sabe? Então, tem vários fatores que a gente precisa... Tem a questão, claro, também de como proceder, né? Às vezes tem pais que estão assistindo a gente, estão se identificando com muitas coisas que a gente está falando aqui, mas assim, primeira coisa é procurar um profissional, não é sair medicando ou tentando tomar alguma outra atitude, né? Não. O importante, eu acredito, fazer uma avaliação,
né, para ver a necessidade ou do tratamento ou da terapia, da psicoterapia, e se num caso extremo a gente né, que a gente vê que é um nível alto de depressão, a gente encaminha para psiquiatra para tomar remédio. Acho que é isso importante falar, que não tem um preconceito, que se é necessário, o profissional disse que isso é importante, façam, né? Pode ser para salvar uma vida, né? Às vezes é só por um tempo, daqui a pouco, né? Alguns meses, isso aí, às vezes eles estão tão mal, que até eles precisam um pouco disso para conseguir sair da situação que se encontram. Né? Exatamente. Mas, claro, isso não é regra, normalmente a psicoterapia dá conta disso, né? Mas é importante sempre ficar em alerta. E como a gente falou, alerta. E o importante, eu acho que de tudo, assim, é essa vinculação emocional. A afetividade. Né? A afetividade, né? Que hoje está um pouco perdido. É um remédio, né? assim... É o remédio principal. É o remédio principal disso tudo. Meninas, obrigada pelo bate-papo. Daria, acho que, para a gente falar o programa inteiro sobre esse assunto, que realmente é muito importante. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que a gente está ajudando dentro de casa. Obrigada. Obrigada a você pelo convite.